Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre os tipos de internação psiquiátrica, que é algo que a gente não tem muita noção, principalmente quando a gente não é da área, não trabalha, mas que quando a gente passa por uma necessidade, por uma situação dentro da nossa família, de algum amigo que abre um surto, tem algum problema mais sério e necessite de uma internação, primeiro, para que serve, por que eu vou internar alguém, qual é o motivo dessa internação e que tipo de internação vai ser? Vai ser algo voluntário, vai ser involuntário? O paciente escolhe, não escolhe? Como é que funciona isso, né? Hoje, dentro da saúde mental, a gente só interna um paciente quando ele se coloca em risco. Ele não responde por si. Então, é muito importante a gente deixar isso claro, porque no passado, as internações eram quase que uma punição. Era um isolamento. Então, tinha um problema, interna, deixa o indivíduo lá, o seu parente, uma pessoa querida, e as pessoas sumiam, despachavam ela naquele ambiente, os famosos hospícios, que gerou tanto preconceito, gerou tanta dificuldade para que a saúde mental também evoluísse dentro da medicina, dentro do propósito de tratar. Então, a internação, ela deixou de ser esse despacho, como era feito antigamente, e passou a ser conduzida de uma forma mais específica, com objetivo, sem tanta demora, para que você estabilize aquele indivíduo e ele volte à sua rotina dentro das suas necessidades e possibilidades, porque nem todo indivíduo que vai passar por uma internação volta dela recuperado 100%, até porque o curso da doença, ele existe. Então, existem algumas doenças como esquizofrenia, que são doenças crônicas, o transtorno bipolar, mas principalmente a esquizofrenia. A internação é no intuito daquele indivíduo, seja um homem ou uma mulher, não acometa contra si ou contra outras pessoas, mas a doença em si, não existe uma cura hoje para a esquizofrenia. Logo, a sua internação ela é uma internação para ajuste de medicação, assim como nas outras doenças. Se a gente pensar, quando que eu interno um paciente que ele está deprimido gravemente? Porque uma depressão leve, moderada, a gente pode contornar de forma ambulatorial. Mas como? Então, o que te faz pensar que você tem que internar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão? Quando ele coloca em risco a vida dele e a vida de quem está próximo de si. Então é necessário uma internação. Aí eu te pergunto, então se você vai ter que internar, é porque você não está dando conta de melhorar? Não necessariamente. Por quê? Porque às vezes o indivíduo ficou tanto tempo sem tomar um remédio, interrompeu, não estava tomando o remédio adequado, fazendo um tratamento irregular, que quando você introduz aquela medicação nova, ela demora um tempo. E você tem como fazer uma vigilância 24 horas naquela pessoa que você gosta dentro da sua residência? São poucas as pessoas. E da mesma forma que se você está num surto, você tem uma força, você fica mais agressivo, você fica responsivo. E com quem que a gente sempre coloca para fora tudo que a gente está armazenado ali? É com as pessoas mais próximas. Então a internação vai servir para quê? A gente ajuste a medicação, tem um profissional adequado, treinado, para que no momento de raiva, de fúria, de uma necessidade mais específica, ele possa contornar da forma correta. Não só amarrar, prender, isso não existe mais. A gente tem que ajudar aquele indivíduo que está num sofrimento, num momento tão difícil, para que ele seja tratado da forma correta, ajuste a medicação mais rápida, porque na internação, na maior parte das clínicas, é necessário que se tenha um médico 24 horas, de preferência um médico psiquiatra, para que possa conduzir e faça sentido a internação dele. Mesmo que seja no hospital clínico, que não é comum, mas seria importante ter assim, a avaliação médica, porque a gente sabe que com a reforma, da saúde mental, os hospitais para internação são tão poucos, tão difíceis de conseguir uma vaga, que a gente não consegue internar todo mundo. E nem tem necessidade às vezes, mas nesses casos, às vezes, a gente precisa. E quando precisa, às vezes a gente não tem aquela vaga naquele momento. Então a gente precisa que tenha um profissional que faça a internação valer a pena, não só colocar um indivíduo ali. E quando o paciente vira e fala assim, eu não vou, não quero. O que a gente faz, né? A gente obriga uma pessoa de 50, 40, 30 e poucos anos, pega no colo e vamos lá, igual a criança? Aí vem a questão que a gente tem que estudar bastante. Por quê? O que pesa para você internar voluntariamente ou involuntariamente o indivíduo
a decisão dele, ela é importante, porque assim, um paciente deprimido, que tem consciência, que sabe que não está dando conta e que a gente explica a necessidade, a família entende e ele concorda, essa internação vai ser uma internação muito proveitosa, ela vai ser menos dolorosa, menos sofrida, independente se é a primeira ou a segunda internação desse indivíduo, porque a família sofre muito, a gente não aceita, né, internar, parece que a gente está fazendo algo ruim para um ente querido nosso. Mas se você parar para pensar, quando um parente seu infarta, tem um AVC ou qualquer outra doença crônica descompensa, o que a gente faz? A gente leva para o hospital para internar. Então, o hospital psiquiátrico, ele hoje funciona da mesma forma que o hospital clínico, só que tem pessoas especializadas para que esse indivíduo seja tratado da forma correta, com um profissional da área de saúde mental, que você não consegue em nenhum hospital geral, a não ser o parecerista que vai lá dar a posição do que fazer com aquele indivíduo. Mas no hospital psiquiátrico, você tem esses profissionais, você tem um psicólogo, você tem um nutricionista, você vai ter um cuidado mais geral daquele indivíduo. Então a chance de reabilitar ele é muito maior do que você deixar ele em casa. Então, quando esse indivíduo entende o processo de adoecimento, entende a necessidade, entende que ele sozinho não dá conta, mas que ele está a ponto de fazer uma bobagem, e a gente passando, conversando, explicando o motivo da internação e para que você vai fazer essa condução dele para uma internação, você consegue uma adesão maior desse paciente. E naqueles casos que o paciente fala, eu não vou e pronto, acabou. Ele é maior, ele tem um trabalho, ele tem a renda e ele não vai. Aí vem a questão da internação involuntária. Quando a gente fala, parece que é um sofrimento, mas a internação involuntária, normalmente ela é mais comum do que a voluntária. Por quê? Porque o processo de adoecimento, a gente não percebe que chegou ao seu limite. São poucas as pessoas. E quando a gente chega nesse momento, é necessário que a família seja bem conscientizada, seja conversado, explicado. Por quê? Porque é dever dela e do profissional, do médico que acompanha, passar isso para ela, que existe a necessidade da internação. Ela tem que ser urgente, ela tem que ser para ontem. Por quê? Esse indivíduo, esse paciente, essa pessoa que está em sofrimento, ela corre um risco iminente de fazer uma bobagem contra si ou de reagir a qualquer estímulo e acometer contra outra pessoa. Então, nesse momento, é necessária essa internação involuntária. Ele não quer ser internado, mas a doença também faz com que ele não enxergue que ele tem um problema. Então, a gente tem que fazer a internação contra a vontade desse indivíduo. É um pouco mais, às vezes, traumatizante, mais urgente, então tudo é muito rápido. Ele não entende, ele vai ficar revoltado, às vezes, com a familiar. O médico vira o vilão dele, né? Mesmo que já acompanhe um tempo, mas isso é cuidar, isso daí é respeitar a necessidade do paciente, independente dele querer ou não. Então a gente precisa levar esse indivíduo para essa internação. Essa internação, normalmente, a gente tem que comunicar ao Ministério Público. Por quê? Porque está contra a vontade do paciente, mas existe um familiar, existe uma pessoa que quer a sua melhora por trás e está se responsabilizando. Assim que o paciente começa a responder à medicação, é feita a troca, essa internação ela é reavaliada novamente. Porque a ideia não é ficar longo tempo com o indivíduo dentro do hospital. Até porque o hospital é só para tirar você da crise. A clínica que você fique, independente de onde seja, ela é necessária para aquele momento. A gente vai ajustar a medicação, o paciente vai equilibrar, vai tirar aqueles pensamentos mais graves, mais urgentes de fazer algo contra si e, na sequência, a avaliação normal, como paciente voluntário. A internação a gente pode transformar ela até em voluntária, porque essa é a ideia do entender o processo de adoecimento. Por que você está aqui? O que fez com que a gente optasse por essa opção de colocar você na clínica nesse momento? Isso é um ato de carinho, de cuidado da família, por mais dolorosa que seja, principalmente a primeira internação. Acho que é a mais sofrida para todos nós que passamos por isso. Mas ela é a mais importante, que ali a gente evita de uma tentativa de suicídio, a gente evita dela agredir, esfaquear, machucar uma pessoa querida. Então, pensando no meio mais amplo, a gente tem que pensar na internação. E a internação ela pode ser voluntária, como eu falei, ou involuntária. Depende da situação, depende do caso e, principalmente, é um trabalho conjunto. O médico, o psicólogo, a família e o paciente.
todos têm que estar empenhados na busca de uma condição para que esse indivíduo saia dessa crise o mais rápido possível. Então, se você está passando por um problema desse, se você tem algum conhecido que esteja lutando e está num processo de adoecimento muito forte, e o seu médico, o seu psicólogo começa a questionar, a indicar que você seja internado, reflita, pense direitinho. A internação não é um ato de isolamento daquele indivíduo, pelo contrário, é um jeito da gente trazer ele de volta para a sua vida, para o seu dia a dia e para suas conquistas pessoais e familiares, sociais. Então é importante demais que a internação não seja vista mais como um bicho de 7 cabeças. Espero que esse vídeo ajude, espero que a gente consiga desmistificar um pouquinho essa ideia, tirar o preconceito da internação como algo violento ou algo ruim. Tá? Temos vídeos novos todas as quintas-feiras. Se inscreva no nosso canal para que a gente ajude mais e mais pessoas que também passem pela mesma dificuldade.